Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa playlist do curso de Orientação a Objetos. Bom, a gente vai falar nessa aula sobre modificadores de acesso e o encapsulamento. Se a gente observar, dentro da nossa classe estudante, nós definimos os nossos atributos como public. Mas o que quer dizer essa palavra public? Vamos ver isso bem ilustrado numa apresentação que eu acabei de criar. Imagine que essa caixa preta seja a nossa aplicação. Quando a gente define um atributo ou um método, que nós vamos falar no próximo vídeo, a gente quer dizer que aquele atributo ou método ele pode ser acessado por toda a aplicação. Então, toda a nossa aplicação pode fazer uso do atributo e do método. Aqui, no caso, essa caixa vermelha, ela também representa, no caso, uma classe nossa. Alguma parte da nossa aplicação. Imagine que a gente tem uma classe pai, e a gente vai tratar isso muito bem na parte de herança, mas imagine que eu tenho uma classe pai que tem atributos e métodos, e uma classe filha que vai herdar da classe pai. No caso, eu quero que a classe filha ela tenha acesso àqueles atributos e métodos, mas somente a minha classe filha. Eu não quero que a minha aplicação por inteiro ela tenha acesso àqueles atributos e métodos. Então eu defino eles como protected. Por quê? A minha classe filha vai acessar normalmente, mas a minha aplicação como um todo não vai ter acesso àqueles atributos e métodos. Agora, quando eu defino um atributo ou um método como private, eu quero dizer que somente a classe pode acessar atributos e métodos, aqueles atributos e métodos. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora no nosso código. Aqui na classe estudante, a gente vai definir todos os nossos atributos como private. Vamos definir aqui todos como private. Beleza. Private. Por que a gente está fazendo isso? A gente viu a questão dos modificadores. A questão do acesso que a nossa aplicação, que é numa classe, vai ter, dependendo do modificador. A gente definiu todos como private. Conforme a definição lá que a gente tinha visto, quando a gente define como private, a gente quer dizer que somente a classe tem acesso àquele atributo, ou método no caso. Aqui a nossa classe estudante, só ela vai ter acesso a esses atributos. Tanto que, se a gente olhar a nossa classe executar estudante, ela está dando um erro. Por quê? Porque os atributos já não podem mais ser acessados diretamente pela classe estudante, a classe executar estudante. Então, a gente vai ver um outro assunto que é muito importante e que vai ajudar a gente a resolver esse problema desses erros que está acontecendo no nosso código. Aqui na apresentação, a gente vai ver sobre o encapsulamento, que é exatamente a gente vai resolver o problema que a gente está tendo de a nossa classe executar estudante não ter acesso aos atributos da classe estudante. Bom, com o encapsulamento, a gente consegue ocultar a implementação. Como a gente consegue fazer isso? Imagine que você tem uma classe, no caso estudante, por exemplo, que ela tem um comportamento onde ela vai calcular as notas. Imagine. Só que eu não quero que a aplicação executar estudante ela conheça a implementação. Eu só quero que ela obtenha o resultado daqueles cálculos. Então, eu posso encapsular toda a lógica que eu fiz de um método, por exemplo, que vai calcular as notas e chamar isso dentro de um outro método. E no caso, a executar estudante só chama o outro método que contém o método que faz todos os cálculos. Então, a gente está ocultando a implementação. Dessa forma, a gente consegue controlar o acesso aos atributos, que é o que a gente definiu como private, a gente está controlando o acesso. Mas com o encapsulamento, a gente consegue fazer com que aquele atributo que é private seja acessado. E os métodos da mesma forma. Dessa forma, a gente consegue também proteger os dados que a gente tem. Né? Por exemplo, quando a gente definiu como private, eu estou definindo que somente a minha classe vai ter acesso. Então, a minha aplicação, eu consigo controlar alguns erros. Mas, digamos que seja necessário acessar um atributo da classe estudante. Então, eu faço, através do encapsulamento, um método que vai acessar aquele atributo, que é exatamente o que nós vamos fazer agora. Aqui nessa parte do código, nós vamos apagar e deixar somente a parte de estudante, beleza? Estudante. Aqui na classe estudante, a gente vai definir os gets e setters. O que são getters e setters? Os getters serão os nossos métodos de leitura.
No próximo vídeo, nós vamos falar bem o que é um método. Mas nesse momento, vamos atentar à questão só do encapsulamento. Os getters vão ser os nossos métodos de leituras, enquanto os setters serão os nossos métodos de escrita. Lembra quando a gente fez lá na classe executar estudante, estudante.nome igual, abre aspas, Wagner. A gente fez uma escrita ali, a gente atribuiu um valor para o atributo nome. E é exatamente o que a gente vai fazer isso agora, só que através de um método. E se eu, por exemplo, quando eu fiz um system out, mostrando o estudante, o nome do estudante lá, estudante.nome, eu mostrei o resultado que foi atribuído, o atributo nome. E a gente vai fazer isso com get. Vamos ver como isso funciona. Aqui eu vou definir como public, porque eu quero que a minha aplicação tenha acesso a esse método. Então eu vou definir como public string get nome. Vou fazer primeiro a definição e eu vou explicando o que significa cada um. Bom, construímos o nosso método de leitura, que é um get. O string quer dizer que eu vou retornar uma string. Pensa assim, no system out, quando a gente foi para mostrar o nome, a gente retornou um nome que ficou armazenado naquele atributo. Então a gente vai retornar, neste caso aqui, o nome. E o nome foi definido como uma string. Por isso que eu defini aqui como string na assinatura do nosso método. Essa parte aqui é o nome que vai ser chamado o nosso método lá. Por exemplo, toda vez que eu estiver me referindo à leitura, eu vou estar falando get. Por convenção, a gente coloca a palavra get no início e depois o nome do nosso atributo, começando com a letra maiúscula, a primeira letra maiúscula. Então aqui a gente tem um get nome. No caso, nosso método de leitura. Agora eu vou criar um método de escrita. Vou definir ele como public também, porque eu quero que a nossa aplicação tenha acesso a esse método. E vou definir, da mesma forma que eu defini get, nome, aqui eu vou definir como setNome para fazer a escrita. Só que aqui tem uma diferença. Aqui a gente vai passar um valor para o parâmetro. E a gente está definindo ele como string. Então aqui a gente vai ter this.nome igual a nome. Por que a gente está definindo this.nome? This é o objeto que vai ser instanciado. Então, por exemplo, a gente criou estudante, estudante igual a new estudante. Esse this é o estudante. Se eu criar um estudante 2, ele também vai ser o this, que vai ser as instâncias que eu vou criar da minha classe. Então a gente consegue referenciar isso através do this. Então aqui eu estou passando o valor para o parâmetro. Por quê? Eu não consigo acessar o atributo direto na classe executar estudante. Então eu criei um método que recebe como parâmetro um nome que vai ser acessado pela classe executar estudante. Bom, definir aqui, eu vou definir para os outros também. Só que o Eclipse ele tem um atalho para a gente, para facilitar a nossa vida. Então aqui eu vou segurar a tecla Ctrl e apertar 3. Ctrl 3. Aí se você digitar aqui, para mim já está aparecendo, mas se você digitar GGAS, vai aparecer aqui, ó, Generate Getters and Setters. Selecione essa opção, vai aparecer os atributos aqui. Como o nome eu já construí para mostrar para vocês, ele já não aparece aqui. Mas eu vou dar um Select All em tudo. Aqui é o modificador de acesso, é o mesmo esquema. Os atributos aqui, como eu disse, serve tanto para atributos e métodos, então eu vou definir todos como public, porque eu quero que a minha classe executar estudante consiga acessar a esse método, para então fazer a atribuição e a leitura dos nossos atributos. Vou clicar aqui em Generate, gerou todos para mim, vou salvar, Ctrl S para salvar. Salvei. Lá na classe executar estudante, eu vou fazer acesso a esses métodos. Então, através do estudante, que é o this lá, lembrando, né? O estudante ponto, como eu vou fazer primeiro a escrita para depois fazer a leitura, eu vou chamar os métodos set. Então, aqui eu vou dar um set idade. Você vê que o Eclipse já apareceu as opções dos métodos para a gente. Então, aqui eu vou passar 23. O que eu estou fazendo aqui? 23 é o parâmetro que eu passei lá para o método. Mas vamos achar aqui o set idade. Set idade. Ele não é o inteiro? Então aqui eu passei 23. Então 23 está vindo aqui, passando para essa variável, e essa variável está sendo atribuída para o nosso atributo. Então o 23 está vindo para cá. E a gente está fazendo isso através do encapsulamento. Para a gente poder ver o poder do encapsulamento também. A gente definiu a idade, a gente vai definir aqui
um set também, nome. A gente pode usar o recurso do autocomplete, que é muito bom. Isso é um recurso que a gente tem, então a gente tem que aproveitar bastante. Aqui um set nota 2. Vou passar aqui 7.5. Aqui estudante.set nota 2, 8.3. E o estudante.set sexo. Se eu for digitando, já vai aparecendo as opções conforme a gente definiu. Então vamos aqui masculino. Salvei. Vou fazer o system out para a gente ver que o nosso código está funcionando. Aí eu vou aqui, vou passar, por exemplo, vou escrever aqui, ó, get nome, né? Vou escrever do mesmo jeito que está lá, get nome, para a gente ver que o nosso get nome está funcionando. Como eu falei, o set é para escrita, o get é para leitura. Então aqui eu vou passar estudante.get, que são os meus métodos de leitura. Como eu quero o nome, get nome. Passei o get nome, vou aqui na classe executar estudante com o botão direito, run as Java application, executei. Aí a gente vê aqui, ó, get nome, Wagner. O que aconteceu aqui? É a mesma coisa que a gente já fez lá. A gente atribuiu o nome através do set, então o nome que eu recebi lá, Wagner, veio para essa variável aqui e foi atribuído aqui. Quando eu dei o get, imagina agora que nosso nome já foi atribuído para o atributo e eu só estou retornando o nome que foi atribuído lá, através dessa palavra reservada return. Então a gente está vendo aqui que o nome Wagner é exatamente o que foi atribuído. E assim a gente vê os modificadores de acesso. Funciona para todos. Vou dar um Ctrl C aqui para a gente ver, por exemplo, a idade. Vou vir aqui. Aqui eu mudo para get idade. E aqui devia ser get nome, né? Porque agora eu não quero apresentar o nome, eu quero apresentar a idade. Então aqui devia ser get nome. Eu vou dar um get, que é a propriedade de leitura, dou um Ctrl barra para aparecer as opções. Get idade. Vamos rodar nossa aplicação para ver. Vou executar aqui, run as Java application. E a gente vê que a idade está aqui. A gente atribuiu através do método set e a gente leu através do método get. Bom, galera, este vídeo é somente para falar desses modificadores de acesso. Espero que vocês tenham entendido também a parte de encapsulamento. A gente viu que a gente restringiu um pouco o acesso aos nossos atributos, mas a gente conseguiu resolver alguns problemas de erro de compilação no nosso código usando o encapsulamento. E através disso a gente vê que até o nosso código aqui tem uma forma uma estética um pouco mais bonita. E a gente conseguiu fazer a atribuição e a leitura tranquilamente. Deixe os seus comentários na descrição do vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e no próximo vídeo a gente vai estar falando de métodos. E é isso, galera. Bons estudos para vocês e é isso. Valeu!